Bom dia a todos. Tudo em paz com você? Que maravilha. Glória a Deus. Bênção pura, sem mistura. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado e fala: bom dia, bem-aventurado. Você é feliz. Esse é o quarto domingo que a gente está dando uma sequência de mensagens sobre Mateus capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças. E a gente vai estar dando continuidade. E imagina você, pensa comigo, se todo o Evangelho, se tudo aquilo que Deus, através de Jesus, deixasse para nós, fosse esses 12 versículos do capítulo 5 de Mateus. E Jesus, depois de ensinar essas bem-aventuranças, ele falaria o seguinte para as multidões: esse daqui é o meu Evangelho. Vivam isso e vocês vão viver uma vida plena e vocês serão felizes. Você acha que isso é suficiente? Eu acho que aqui tem vida plena para a eternidade, para a gente poder entender. E no começo desse processo, o Senhor tem falado comigo que essas bem-aventuranças é um processo de transformação. A pessoa que entra nesse processo de entender e viver o que é ser uma pessoa bem-aventurada, ela não sai da mesma maneira que ela começou, porque isso tem vida. Isso tem vida de Deus nesse negócio. Você entende o que a gente está falando? A gente não está aqui para ficar 40, 50 minutos tentando massagear a tua alma para que você saia daqui um pouco melhor. O Evangelho é um negócio de transformação. É vida de Deus implantada na tua vida. É uma transfusão de vida. Jesus veio nos dar vida, veio nos dar vida e vida com abundância, aqui nessa terra, e a eternidade nem se fala. Então o que Jesus estava ensinando para essa multidão? Porque Jesus já tinha começado com milagres, muitas pessoas já tinham experimentado o poder de Deus. Você já experimentou o poder de Deus? Quando Deus tocou naquela situação que o médico falou assim, não tem mais jeito. O advogado falou, agora não tem mais o que fazer. Quando a circunstância fala assim, apagou a luz no fim do túnel. E Deus entra e fala assim, eles podem falar isso, mas a última palavra ainda continua sendo a minha. É vida, Jesus veio nos dar vida. E Jesus estava trazendo poder sobre a vida das pessoas, porque aquelas pessoas viviam oprimidas, viviam sem esperança. O cego não tinha esperança de voltar a ver. Você consegue entender o que significa isso? O aleijado não tinha mais esperança de voltar a caminhar. O paralítico, o leproso, ele iria morrer leproso. Mas quando Jesus chega, ele chega sendo a esperança para essas pessoas. E o cego, eles começavam a visualizar o cego, vendo o paralítico andando. E esse poder começou a atrair as multidões para Jesus. O cego que foi restaurado, eu imagino que conhecia outros cegos, porque cego andava com cego. Ele chegava lá no grupinho dele e falava, vem ver quem eu encontrei. Eu estou vendo. O que você está vendo? Eu estou vendo tudo. Quem que fez isso? Eu vou te levar até ele. Eu não consegui ver ele com os meus olhos físicos, mas depois que ele abriu os meus olhos, eu pude perceber o amor dele. Imagina Jesus curando um cego e aquele cego olhando nos olhos de Jesus. E Jesus falando assim, filho, eu vim para que você possa ter visão. Eu vim te dar vida, eu vim te restaurar. E era isso que Jesus estava tirando vida dele, para colocar na vida nessas pessoas. E ele fala assim, você vai ser bem-aventurado.
Por que você vai ser bem-aventurado? Porque você faz essas coisas? Não, você vai ser bem-aventurado porque o Senhor da vida chegou na tua história. É isso que faz toda a diferença. E o Senhor tem falado comigo assim: a igreja, ao passar por esse processo de tratamento, de aperfeiçoamento, ela não vai sair mais do outro lado da mesma maneira. E a gente tem escutado coisas que o Senhor tem feito no seio da igreja. Porque Deus quer fazer. Ele quer mostrar o seu poder, mas Ele quer também transformar as nossas vidas. As bem-aventuranças são princípios claros e diretos de Jesus que nos ensinam a ter uma vida plenamente feliz, abençoada e bem-sucedida. Quem quer ser feliz? Quem quer ser abençoado? Quem quer ser bem-sucedido? A gente faz faculdade, a gente se esforça tanto, a gente faz tanta coisa para poder ser bem-sucedido, não é assim? E Jesus está falando assim: façam tudo isso, mas o segredo de você ter uma vida bem-sucedida, uma vida suprida, está em Cristo. Esses princípios, eles trazem vida nas nossas vidas e nos ensina a sermos um cidadão do reino dos céus. Quando você faz o processo para se tornar um cidadão americano, você vai ter que começar a aprender a cultura, você vai ter que começar a aprender a história do país. Quem quer se tornar um cidadão americano? Tem algumas pessoas. Outros, pela misericórdia, já se tornaram. Fala para a pessoa que está do seu lado, se porventura ela já é uma americana, fala assim: você não é diferente de mim, irmão, nós estamos juntos nesse barco. Mas, querendo ou não, com o tempo você vai aprendendo a cultura desse país. Vai ou não vai? Então, tem a cultura boa, essa receba para você, e tem aquela cultura que tem que passar pelo quê? Passar batido. Então fala assim: cultura de reino. Pode falar, cultura de reino. É uma nova cultura. E se eu não mudar minha mentalidade, eu não vou usufruir do reino. O brasileiro que vem com a mentalidade brasileira para viver aqui nos Estados Unidos vai sofrer. Se você perguntar para aqueles que estão aqui há mais de 20, 30 anos, tem uns que de aposentadoria estão com 30 anos, né? De tanto tempo já que estão aqui. Você, com o tempo, você vai ter que mudar a tua mentalidade. Senão você vai bater cabeça demais. Não é diferente com as coisas do Senhor. Eu venho de uma cultura. E quando eu entro no reino, é incrível, aquela cultura vem comigo. Vem ou não vem? E aí eu tenho choque de cultura. A nova cultura, ela não é imposta. Você precisa absorver a nova cultura. E ela tem que tomar lugar dessa velha cultura, para você poder passar pelo processo natural da transformação. E quando você passa por esse processo, não é que você busca ser um cidadão do reino de Deus, você se sente como um cidadão do reino de Deus. Se você perguntar para um cidadão americano, você fala assim: o que você faz para se sentir um cidadão americano? Eu fiz algumas coisas, mas eu caminho como. Então, me tornar um cidadão do reino dos céus, eu preciso agora caminhar como um cidadão do reino dos céus. As coisas velhas, se não passaram, tem que passar. Tem que passar. Fala: velha pessoa, passa. Passa, velha pessoa. Porque tem uma nova pessoa sendo gerada em nós. Um cidadão do reino dos céus. Amém? Alguém que entende o que significa os princípios de Deus. Quem pratica os princípios de reino sabe que será abençoado. Não procure a bênção do Senhor. A bênção do Senhor já está à nossa disposição. Se posicione como um filho. E as bênçãos vão te alcançar onde você estiver. Não é assim? O pouco que nós temos, eu e a Nilka,
o lebe recebe, o bacana recebe as coisas, fica feliz. Porque o pai tem o maior desejo de compartilhar a herança dele, é ou não é? Se nós que somos maus queremos fazer isso, quanto mais o nosso Deus. Deus tem uma herança eterna que quer compartilhar conosco. E o primeiro princípio que a gente falou é: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito é uma condição para receber o reino dos céus. É uma condição para receber o reino dos céus. Isso significa, de maneira prática, uma profunda humildade e dependência de Deus. Segundo princípio: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Naturalmente choramos quando perdemos algo de valor. Jesus está nos ensinando a chorar por aquilo que roubou o nosso valor, que é o pecado. Terceiro princípio, que foi domingo passado: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são aqueles que confiam inteiramente em Deus, mais do que em suas próprias forças. Mansidão é força controlada. É um touro que está debaixo do controle do Espírito Santo. O manso não é uma pessoa fraca, é um coitadinho, não, passa por cima. Não, o manso é alguém que tem vida, mas ele tem essa vida e essa força debaixo do controle do Espírito Santo. Eu falo que, desculpe a minha expressão, o apóstolo Paulo, ele era um touro. Ele era um cara forte, mas esse homem, ele estava debaixo do controle do Espírito Santo. Não é assim? E a gente falou sobre a diferença de temperamento e mansidão. Temperamento, Deus vai te usar da maneira que você é. Temperamento, Deus não vai mudar. O que vai mudar, o que o Espírito Santo vai mudar, ele vai te transformar uma pessoa mansa. Aquela pessoa que tinha sempre a resposta pronta, sabe? Tem sempre a resposta prontinha, sempre um depósito farto para responder. Eita, coisa boa, mas, e aí esse negócio vai longe. O manso, ele tem a resposta pronta, mas ele coloca essa força debaixo do Espírito Santo e fala: Senhor, é hora de falar ou é hora de calar? A mulher tem força? Muita força e muita influência também. Mas a mulher mansa, ela aprende a falar na hora certa. Por quê? É para edificar, é para levantar o cabeção, tem que ter uma mulher mansa do lado do maridão, porque senão é difícil, né? É ou não é? Então, é isso que Deus está fazendo comigo, mas eu ainda não sou uma pessoa mansa. Deus está trabalhando com você. Me chamou muita atenção a respeito de Moisés, porque Moisés, ele era uma pessoa iracunda, uma pessoa que ensinou a prevalecer pela força, não é assim? Então, quando aquilo sai do meu controle, eu uso a força para poder chegar onde eu quero chegar. Moisés era uma pessoa conflitante. E Deus leva Moisés para Midian, ou a terra dos midianitas, a terra dos conflitos. Deus levou uma pessoa conflitante para ser tratada onde? No meio dos conflitos. Olha que Deus maravilhoso. E Moisés, lá na terra dos conflitos, foi trabalhado pelo Espírito Santo e se tornou uma pessoa mais mansa da terra. Deus nos ama. Fala assim: não estou dando conta desse negócio, é porque Deus está trabalhando com você. Amém? E eu quero ler o contexto das bem-aventuranças, que está em Mateus capítulo 5, a partir do verso 3. Eu gostaria de ler até a vírgula, a primeira parte do verso, e se você me ajudar lendo a segunda parte, eu vou ficar muito feliz. Pode ser? Vamos ler? Todos estão com o boletim aí? Vamos ler então. Mateus capítulo 5, verso 3 fala assim: bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Amém. E hoje a gente vai estar falando sobre o quarto princípio, que é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa palavra justiça em grego significa condição aceitável para Deus, ou seja, viver de acordo com o modelo de Deus. E a gente vai caminhar na mensagem e vai entender o que significa viver de acordo com o modelo de Deus. A fome e a sede deveriam ser experiências comuns para aquela plateia que seguia Jesus, era ou não era? Tanto é que por várias vezes Jesus multiplicou pães e peixes. Porém o próprio Jesus sabia o que significava passar fome, porque ele lá no deserto passou 40 dias sem comer. E estudando um pouco sobre essa questão, a fome ela se torna, quando a fome ela é intensa, ela produz dor no seu corpo. E provavelmente muitas pessoas quando Jesus falava sobre isso, já tinham passado pelo processo de sentir fome. Uma fome tão intensa que aquilo ali gerava dor no corpo dela. E Jesus estava trazendo aquilo ali como um ensinamento para aquele povo, falando assim: se vocês tiverem fome e sede da minha justiça e não da sua justiça, vocês serão saciados. O alimento sustenta a vida física. O espírito regenerado tem fome e sede de justiça. Nós vivemos em um país onde é muito difícil a gente abordar e dar esse exemplo. Porque onde você vai, você escolhe o cardápio, você escolhe o que se gosta, não gosta. Depois que comeu, está com a barriga cheia, fala assim: não gostei dessa comida. Não está do meu jeito. Nós fomos tomar um café ontem aqui em um local aqui brasileiro. Aí quando você chega lá, você fala assim: cara, quem dá conta de comer tudo isso? E tem gente que não tem nem fome pela manhã, né? A parte da manhã, a pessoa não tem muita fome. Então ela está diante de um banquete, mas nem usufrui do banquete. Porque não tem fome. Deus te traz para cá todo domingo e tem um banquete preparado para você e para mim. Não olha para mim. Eu podia estar sentado aí e você aqui. Existe um Senhor, que Ele é o Senhor da igreja. E Ele tem um banquete preparado para nós. Mas a pergunta é: a igreja tem fome? A igreja tem sede de se assentar à mesa e comer desse banquete que o mestre tem preparado? A primeira coisa que eu preciso entender a respeito de justiça: a justiça humana, ela é baseada em conceitos carnais. Isaías 64, verso 6, fala assim: todos nós nos tornamos o quê? As nossas boas ações, que pensamos ser um lindo manto de justiça, não passam de trapos imundos. Murchamos como as folhas no outono. Os nossos pecados nos levam sem destino, como o vento faz com as folhas. A justiça humana é baseada em conceitos. A justiça de Deus é baseada em princípios. É totalmente diferente. Desde a queda, o homem deixou de andar pelo Espírito para andar por sentimentos. Como consequência, perdemos a capacidade de fazer boas escolhas. Por isso a vingança passou a fazer parte das atitudes de quem age na carne. O manso aprende a confiar em Deus. O carnal pratica a sua própria justiça. Paulo exorta a igreja de Coríntios. Paulo está falando com uma igreja. Pois eles se tornaram carnais e justiceiros. Graças a Deus isso não pega aqui nos Estados Unidos da América.
Ou seja, deixaram de basear suas decisões na palavra, na graça, no amor e passaram a agir pelos seus próprios conceitos. Quando o homem pecou, ele deixou de obedecer a Deus e passou a obedecer a sua própria vontade. E dentro dessa obediência do eu, entra a justiça. Entra eu, porque a questão de você ganhar o pão de cada dia no suor, parece que isso se tornou uma prática de vida. Tudo que eu tenho que alcançar como? A força. E se eu não conseguir alcançar o meu objetivo, eu imponho a força. E se eu não conseguir com a minha força, eu imponho a força da lei. Eu vou trabalhando a minha justiça até chegar onde eu quero chegar. Porque são conceitos. E é incrível, quando você chega na justiça que você queria chegar, quando você chega lá, você está insatisfeito. Porque essa justiça não satisfaz o coração do homem. 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como pessoas o quê? Como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? As Escrituras dividem todos os seres humanos em duas classes: homem e mulher carnal, homem e mulher espiritual. O homem e mulher carnal é governado pelos seus próprios instintos e paixões naturais. A diferença é que você é um ser racional. O animalzinho tem instinto? E quando ele quer alguma coisa, o que ele faz? Ele quer comer, ele mata. Quando ele quer alguma coisa, cara, o meu cachorro é um negócio fantástico, ele me ensina demais. Porque quando ele não mata, graças a Deus, não tem nem força para isso, coitado. Mas quando ele quer comer, ele entendeu quem dá comida para ele lá em casa, e aonde eu estou, ele fica me empurrando com a cabeça. Ele sai correndo na frente e para na frente do potinho da comida dele, e até a mensagem ser entendida. Porque essa é a maneira dele alcançar aquilo que ele quer. Então, o ser racional, a diferença do irracional, daquele que não sabe o que está fazendo, para o racional, é que o racional tem perfeita consciência daquilo que ele está fazendo. Ele sabe onde ele quer chegar. Como consequência, o homem natural ou carnal não consegue compreender os caminhos de Deus. O homem e mulher espiritual é alguém regenerado através do Espírito Santo. Essa pessoa mudou a sua mente, está vivendo pela fé. Romanos 3,10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Como é isso então? Como que eu posso ser alguém, como que eu posso alcançar a justiça de Deus? Como que eu posso ser alguém bem-sucedido? Eu preciso entender isso daqui. Se eu entender esse primeiro ponto da mensagem, eu vou ter muita dificuldade para compreender o restante da mensagem. Porque a minha natureza é má. A minha justiça, você sabe o que significa, com todo respeito, estou falando isso, trapo de imundícia? Todos vocês sabem, não sabem? E Deus compara a justiça do homem. Sabe para que servia aquele trapo de imundícia depois de ser usado? Para mais nada. Então, quando nós usamos a nossa justiça carnal e humana, ela não serve para nada, só gera conflito. Mas eu tenho essa natureza. Eu nasci
Eu fui criado tendo que lutar para alcançar as coisas e tendo que brigar para chegar onde eu tinha que chegar. E na caminhada aconteceram muitas coisas, porque o inimigo desde cedo ele quer matar, roubar e destruir. E quanto antes ele consegue gerar um trauma na alma da pessoa, quanto antes ele consegue fazer isso, antes ele paralisa, mais cedo ele paralisa a pessoa. Porque uma alma traumatizada ou doente, ela não vai conseguir entender essas coisas. Alguém doente não vai conseguir viver a essência da vida. Ela vai estar limitada. Tá certo? Então, Paulo cita duas passagens do Velho Testamento. Salmos 14, de 1 a 3, e também Eclesiastes de 7 a 20, ao afirmar que não há justo, não há quem busque a Deus e não há quem faça o bem. Paulo quer dizer que nenhum ser humano busca a Deus com as suas próprias forças, nem faz alguma coisa que mereça a salvação. Paulo não nega que seres humanos realizam ações que sejam boas, porém mesmo essas boas ações não são suficientes para justificá-los. E aí eu preciso entender que o homem caiu e o homem se tornou isso que a gente acabou de falar, alguém que não conseguia mais alcançar a justiça de Deus. Todos pecaram e todos foram colocados debaixo da mesma condição espiritual diante de Deus. Por isso que Cristo teve que se tornar homem. E como homem, ele venceu tudo aquilo que o homem não conseguiu vencer. A santidade de Deus exige a justiça e o amor dele oferece a justificação. Cristo foi o único justo que cumpriu todos os mandamentos de Deus, toda a justiça do Pai. Filipenses 2,6: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mateus 3,5, é um texto que nós conhecemos muito. Mas Jesus respondeu, quando ele está diante de João Batista para ser batizado. Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, para que assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Jesus passou 30 anos sendo, e 3 anos fazendo. Eu falei: Jesus, se você tivesse invertido esse processo, né? Mas é que o homem Jesus precisava respeitar o processo de ser homem. Ele veio como homem. Então ele passou 30 anos vivendo como homem. Ele fez algum milagre nesse tempo? Não. Sem aquele caso que aconteceu com 12 anos lá no templo, né? Depois disso, Jesus tinha uma vida normal. Provavelmente Jesus visitou a vida de muitas pessoas, entregando um móvel, fazendo não sei o quê, né? Vivendo como homem. Mas ele passou 3 anos fazendo tudo aquilo que agradava a vontade de Deus. Jesus sempre agradou a vontade de Deus. O homem Jesus nasceu. O homem Jesus nasceu, mas o Cristo, ele é eterno. No princípio era, e o verbo estava, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito poderia ser feito. Então agora Jesus espera o tempo de Deus para poder atuar, para poder agradar ao Pai. E aqui tem um desafio muito grande para mim e para você. Esperar o tempo de Deus para atuar. Esperar o tempo de Deus para falar. Esperar o tempo de Deus para mudar. Esperar o tempo de Deus para Ele me curar. Esperar o tempo de Deus para Ele restaurar minha casa. Esperar o tempo de Deus para Ele fazer com a igreja aquilo que Ele quer fazer. Esperar o tempo de Deus, porque Ele voltará.
Jesus não veio anular a lei. Ele foi o único que cumpriu toda a lei de Deus. Cumprir toda a justiça é igual a obedecer ao Pai até o fim. Mateus 26, 39. Ele avançou um pouco, inclinou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim. Contudo, eu quero que seja feita a sua vontade e não a minha. A gente tem a coragem de fazer essa oração? A gente tem essa coragem? Porque no momento que você fizer essa coragem, você tem que pegar toda a malinha sua, toda a sua malinha, a mala dos sonhos, a mala dos seus projetos, a mala da sua vida. Quem tem uma mala? A mala que a vida preparou para você, você tem ela. Quem quer fazer essa oração tem que pegar essa mala, preparar essa mala e falar assim: Jesus, hoje estou de mala pronta para você me levar para onde o Senhor quer me levar, para escrever a nova história que o Senhor tem na minha vida. Nessa mala velha aqui tem muita coisa que aconteceu. E Jesus sabe. Entrega essa mala. Você está apto a entregar essa mala para poder receber aquela nova esperança que Cristo tem para você? Esse novo tempo que Deus tem para você? Isso é sede e fome de justiça. É viver de acordo com o modelo de Deus. A gente falou que a nossa justiça, ela não serve. Cristo foi o único justo. Essa palavra justo é de kaios, alguém que cumpriu toda a justiça de Deus. Por isso o pai olhava para ele e falava assim: esse menino só me dá gosto. É ou não é? Esse menino me obedece, porque Jesus veio não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade. Para você cumprir a justiça de Deus, você tem que morrer, filho. A tua vontade tem que estar lá na cruz. Para você, quando você falar, para mim, quando eu falar, eu venho a falar de acordo com o modelo de Deus, porque a quem está falando é alguém crucificado. Isso é difícil demais. Porém, em Cristo, nós todos somos justificados. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que o que está escrito aí? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é um dos versículos mais importantes da palavra. O apóstolo Paulo tinha uma percepção de reino assim muito grande. E se você for ver as cartas do apóstolo Paulo, todas elas têm o mesmo teor. Elas mostram a posição do homem antes de Cristo. Elas mostram Cristo sendo a única salvação para o homem. E aqueles que passam por essa porta, entram por ela e do outro lado recebem o selo do Espírito Santo. E a partir desse momento, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez. O teor das cartas de Paulo é isso. É claro que ele aprofunda algumas outras coisas, mas basicamente é isso que ele trata. E mais uma vez é isso que ele está tratando aqui. Esse versículo é um dos mais importantes de toda a Escritura para compreendermos o que significa o significado da expiação e justificação. Aqui vemos aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo. Isso significa que Deus Pai fez com que Cristo fosse considerado e tratado como pecado, ainda que Cristo nunca tenha pecado. Cristo se tornou nosso substituto, o cordeiro expiatório. Isso quer dizer que, assim como Deus imputou o nosso pecado à culpa de Cristo, também Deus imputa a justiça de Cristo a todos aqueles que nele crê. Quando Cristo ressuscitou, juntamente com Cristo nós também
ressuscitamos. E a justiça de Cristo hoje está sobre as nossas vidas. Quando eu erro, quando eu peco, automaticamente o juízo de Deus teria que vir sobre minha vida. Por que não vem o juízo de Deus? Porque a gente está no tempo da graça e porque lá do lado direito de Deus Pai existe Jesus falando assim: Pai, esse eu justifico, esse é meu, sobre ele existe a minha justificação, sobre ele existe o sacrifício de Cristo. Eu acho que você não entendeu o que a gente está falando aqui. Imagina se você tivesse o meu amigo bacana São Paulino. Claro que isso é só um exemplo. Uma sentença perpétua. Uma cadeia, um tempo de cadeia que você tivesse que cumprir perpetuamente. Ou seja, um tempo de vida. E alguém vai lá e fala assim: eu fico no teu lugar, você está livre. Foi o que Cristo fez por mim, foi o que Cristo fez por você. Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado aonde? Na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivamos mais segundo o Espírito Santo. Existe uma nova lei de vida sobre a minha e a sua vida, que é a lei do Espírito. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É vida sobre vida, é a lei de vida. A lei da morte já passou, a lei que condenava já passou, a lei que justifica chegou. Jesus chegou justificando o seu povo. Cristo veio trazer justiça do reino dos céus na terra. Porque esse é o processo de eu me tornar alguém que tenha sede e fome de justiça. Eu não tinha direito a nada, Deus me deu tudo. E agora o que eu vou fazer com essa vida? O que eu vou fazer com essa vida que Deus me deu? É para a glória dEle. Glória a Deus. Mas realmente eu estou vivendo para a glória dEle? Realmente eu estou vivendo para aquilo que Deus me chamou para fazer? Realmente eu estou no centro da vontade de Deus? Eu ainda continuo vivendo para mim mesmo? Agora que Deus nos deu o Espírito de vida, agora que Deus nos deu vida, o que nós iremos fazer com essa vida? Devemos buscar a viver como justos. 1 João 2,6 é um versículo que vocês conhecem demais. Na mensagem fala assim: quem afirma ser íntimo de Deus deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. A salvação é um chamado para a vida, e esse chamado está aberto para todos. Um dia essa porta da graça vai se fechar. Por enquanto a graça está falando: venham todos, venham todas as nações, venham todas as tribos, venham porque tem graça, venham porque tem favor, venham porque Cristo morreu na cruz e Ele justifica os seus pecados. Mas a minha vida, venha como você está, porque o chamado da salvação é um chamado para vida. Venha para a vida, venha para a vida. Quando você encontrar a vida, essa vida vai te transformar. Porém, uma vez que eu encontro a vida para seguir Jesus, agora o processo é diferente. É um processo de renúncia e de morte. Não conseguiremos viver duas vidas aqui na terra. Eu não vou conseguir viver duas vidas aqui na terra. Se eu for fazer isso, eu vou ser uma pessoa de mente doble. Horas eu quero agir assim e horas eu quero agir daquele outro. Eu só tenho uma vida para viver. Para quem que eu vou viver? Para aquele que me salvou, para aquele que me resgatou, para aquele que restaurou minha casa, para aquele que me deu vida, para aquele que mudou minha história, para aquele que fez tudo isso que eu recebi hoje? Ou eu, depois de receber tudo isso, depois dele curar minha lepra, eu vou voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes? Depois dele ter me dado cacau, dinheiro, dele ter colocado minha vida em ordem. Você lembra como você chegou aqui nos Estados Unidos? Você lembra? Deus te prosperou?
Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue te abençoando. Mas agora que eu estou com a vida buena, chico, que vou fazer? 4 domingos do mês, 3 eu tenho que viajar. Sou filho de Deus. E a vida que Deus te deu, filho, e o espírito de vida que está dentro de você, o que ele clama dentro de você? Para você viver como Cristo viveu sobre essa terra? Ou para nós continuarmos com os nossos projetos, com a nossa, criando cada vez mais uma zona de conforto? Deus quer tirar o homem da zona de conforto. O homem trabalha para criar um ninho em volta dele. Porque quanto mais estável eu estou financeiramente e outras coisas mais, eu venho no domingo para dizer: obrigado, Jesus, tu é bom. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando, independente da tua condição, lá dentro tem que ter uma alma que fala assim: Deus, eu tenho sede de ti. Deus, eu tenho fome da tua presença. Deus, o que eu tenho, eu não sou merecedor de nada, mas o que eu quero é te agradar. Com o pouco, com o muito, eu quero te agradar. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero que minha casa seja uma bênção. Eu quero que os meus filhos se criem na presença do Senhor. Eu quero fazer parte de um corpo onde a vida de Cristo esteja no nosso meio. Aquele que chega, encontre amor de Deus neste lugar. Eu quero servir o meu irmão, eu quero fazer parte da vida comum do dia a dia da igreja. Eu tenho fome dessas coisas, eu tenho sede dessas coisas. Mateus 6, 33. Mas busquem, agora que Deus te deu vida, agora que Deus te introduziu no reino dos céus, o que você tem que fazer? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Oséias 10:12, olha esse verso. Então eu disse: semeiem a justiça e colham a misericórdia, lavrem o campo não cultivado. É hora de trabalhar, é hora de levantar e tirar a erva daninha do campo, é hora de capinar. Quem sabe o que significa capinar? Só o Cid, o resto tudo nasceu em cidade grande. É hora de trabalhar, igreja. É hora de levantar. É hora de cuidar do campo. É hora de cuidar da vinha. É hora de investir na casa. É hora de investir na igreja. É hora de trabalhar. É hora de cuidar do campo. Cultive o campo. Você quer ter uma boa colheita? Você quer ter uma boa colheita? Cultive o campo. Trabalhe no campo. Invista no campo. Semeie no campo. Porque aqueles que fazem essas coisas, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre todos nós. A minha parte é trabalhar o campo, a minha parte é cultivar o campo, a minha parte é semear no campo. A justiça, só quem faz chover é Deus. É Ele que faz com que a justiça dEle venha sobre a minha vida. Isso vai ter um resultado. Qual que é o resultado? Os sedentos e os famintos serão saciados. Deuteronômio 8:7. Porque o Senhor, o Deus de vocês, fala, Ele é o meu Deus, os fez entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão, o quê? Escassez, em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes vocês extrairão o cobre, vocês comerão e ficarão satisfeito. E depois de estar satisfeito, o que acontece? Vou dormir, enchi o panção, estou com a barriga cheia, glória a Deus, eu vou agora fazer nada. O que está cheio de Deus faz o quê? O que está cheio de Deus faz o quê? O que tem sede e é saciado, ele louva o Senhor. Ele fala, louvado seja o nome do meu Deus, exaltado seja o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele lhes tem dado. E o povo de Israel sabia muito bem o que era passar fome. O povo de Israel sabia muito bem o que era passar sede. Por 400 anos eles passaram fome e sede.
Até um dia eles voltarem a ter sede de Deus. E começaram a clamar novamente. O primeiro sintoma de alguém que tem fome e sede de Deus é alguém que volta a clamar. Que volta à presença de Deus. Fala, Pai. Cadê o Biel? Está aí? Rogério, o que você faz quando o Biel fala, papai, I'm hungry? Hã? O que uma mãe fala quando o filho fala, mamãe, I'm thirsty? Agora você faz ideia quando você fala para Deus, Deus, I'm hungry. God, I'm thirsty. I need you, Lord. I want you, Lord. Please, Lord. Give me some food. Eu quero viver como justo sobre essa terra, meu Deus. Mas eu tenho fome, eu tenho sede, e eu não sei nem como fazer. Teach me, Lord. Me ensina como viver dessa maneira, Senhor. Porque aqueles que chegam diante do Senhor dessa maneira não saem de mãos vazias. João 6,35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. E além de nunca mais você ter sede, porque você encontrou a fonte da vida, do seu interior vai fluir vida, 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 vida. De faminto você passa a ser saciado, e você agora começa a dar pão para os outros. Você começa a mostrar o caminho da fonte para os outros. Porque Ezequiel fala que esse rio, ele vem do trono de Deus. E por onde ele passa, ele leva a vida de Deus. E por onde ele passa, ele leva a vida de Deus. E onde essa água passa, a vida de Deus transforma. No deserto, se essa água passa, cria frutos, cria árvores. Se essa água passa pela tua casa, ela gera vida, ela transforma, ela cura, ela faz coisas novas, ela te ensina o que é viver como um justo sobre essa terra. Porque essa água produz vida. Produz vida. Conclusão: o homem busca satisfação no ter, e mesmo tendo cada vez mais, continua insatisfeito. Jesus nos ensina como ser de fato satisfeitos. Mateus capítulo 5, verso 6, leia comigo por favor, 1, 2, 3. Coloque-se de pé. Os meninos do louvor, por favor, venham para cá. Duda, dá um grau na luz, por favor. A gente vê o povo que estava saindo do Egito e chegando no deserto. Quando eles chegaram no deserto, por algum tempo,
ao invés de clamar a Deus, eles murmuravam, falando: Deus, não tem pão, não tem água aqui, a gente vai morrer de fome, a gente vai morrer de sede. E Deus olhava para aquele povo e fala: poxa vida, eu acabei de fazer 10 grandes milagres, eu acabei de tirar eles do Egito, eu vou tirar eles do Egito para deixar meu povo passar fome aqui no deserto. Eles não entenderam nada. E Deus foi falar, e Moisés foi falar com Deus: olha Deus, o povo está reclamando. E falou: Moisés, e você acha que eu não sei que o povo está reclamando? Fala para o povo que eu vou enviar o maná. Fala para o povo que amanhã de manhã eles vão sair, e quando eles saírem da tenda, eles vão ter o maná à disposição deles, e eles vão comer desse pão e vão se fartar. E depois, em seguida, o povo começou a reclamar porque não tinha água. E Moisés mais uma vez foi falar com Deus, e Deus fala assim: Moisés, fale com a rocha. Fale com a rocha, e da rocha vai sair, vai jorrar água. Isso tudo é um significado para Cristo. Ele tanto é o pão da vida, como a rocha que jorra água. Fale com a rocha. Fale com a rocha. Fale com Ele, mas não reclame com Ele. Fale com Ele. Fale: Pai, rocha eterna, eu tenho sede de Ti, e eu não sei nem como explicar isso, eu não sei nem como ser saciado. Eu tenho fome da Tua presença, mas às vezes eu não sei nem como trabalhar isso daí. Eu quero viver como alguém que foi justificado por Ti. Eu não quero viver mais de qualquer maneira. Eu não quero viver mais somente atrás dos meus sonhos, tentando aplicar a minha própria justiça. Eu quero viver como um justo sobre essa terra, assim como Noé viveu. E a gente sabe que Noé errou. Viver como justo não quer dizer que você nunca vai errar. Viver como justo é você fazer a vontade do Pai, é viver como luz e sal dessa terra. A luz e o sal também pode errar, mas quando errar, ele é um justo, ele sabe o caminho da restauração. Ló viveu como justo. Deus olhava para Jó e fala assim: Jó é um homem justo e que se desvia do mal. Moisés e todos eles. Quando Deus olha para mim e para você, Deus vê esse desejo no nosso coração de vivermos como justo, como alguém que deseja agradar o coração do Senhor, mesmo Ele sabendo de todas as minhas limitações, mesmo Ele sabendo de todos os meus traumas. Deus te conhece desde a sua infância. E por que essa situação? Por que isso? Clama a Deus. Clama a Deus, fala: Pai, eu quero aprender a ter fome e sede de justiça, para mim poder viver como o Senhor viveu. Eu estou apático, Pai. Eu não tenho mais o desejo dentro do meu coração de fazer essas coisas, porque aconteceu isso. Fale com a rocha. Fale com a rocha. Ele está aqui nessa manhã. Ele vai acender mais uma vez no meu e no seu coração essa chama que taca fogo no nosso coração, que incendeia, que supre as nossas vidas e nos capacita para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Adore o Senhor nesse momento e comece a falar com o Pai. Tenha seu tempo com o Senhor, e depois nós iremos orar uns pelas vidas dos outros, em nome de Jesus.